Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Estamos vendo o ressurgimento de forma muito clara do pelagianismo, né? Ou podemos aí chamar, como fez alguém que comentou aqui no canal, sobre o neopelagianismo, né? Que é um pelagianismo agora mais robuscado, com terminologia evangélica e também sob o apoio dos arminianos clássicos. E temos visto aí como João Flávio Martinez, do Centro Apologético Cristão de Pesquisa, unido ao Natan Rufino, na sua guerra, na sua empreitada contra a teologia reformada, que por sua vez sustenta a depravação total. Doutrina essa que, em partes, acaba fundamentando de forma muito eficaz a necessidade de uma ação soberana, uma ação do Espírito Santo sobre o pecador para que ele se converta. E isso, os que adoram ou são adeptos de um livre-arbítrio soberano, divino, né? Não que esse termo seja errado se for usar ele corretamente, mas como hoje, no conceito dos neopelagianos, o livre-arbítrio é um axioma hoje necessário para que o ser humano seja, então, considerado ser humano, pessoa, livre de influências mortíferas e sedutoras do pecado, a fim de que ele seja, então, capaz de escolher a Deus. Então, nós precisamos avaliar que o surgimento do pelagianismo ou do neopelagianismo, na figura desses senhores, na verdade, só desmascarou o que sempre vimos no Brasil. Nós sempre vimos no Brasil religiões evangélicas do movimento pentecostal ultralegalistas, condicionando a salvação a corte de cabelo, a uso de alguns tipos de roupas, a não assistir televisão. E isso, embora hoje caiu em desuso, revelou como por décadas aí, desde a década de 60, 70 e mais, em que o pelagianismo dominou, né? Era dito que Jesus era o Salvador, que era para aceitar Jesus para ser salvo, no entanto, o legalismo continuava, tanto que é até um absurdo, por exemplo, esses neopelagianos criticarem, né, os adventistas, porque os adventistas são arminianos declarados, wesleyanos mais propriamente ditos, embora tenha uma construção escatológica da salvação relacionada a 1844, mas depende de obras, né, de obediência, de praticar algumas coisas, o que é virtualmente aquilo que o pelagianismo, semi-pelagianismo e o arminianismo têm ensinado aí. Hoje eu vou aqui começar esta série, né, de comentários com base no livro do nosso irmão, professor Francisco Tourinho. Ele lançou um livro, né, sobre o testemunho dos pais da igreja a respeito das doutrinas da graça, antes mesmo de Agostinho, trazendo no seu livro uma resposta ao livro de Ken Wilson, que em si já é um resumo da tese dele, em que ele defende que a doutrina agostiniana do pecado e da predestinação, doutrina essa que foi quase que totalmente adotada no sistema reformado,
seria uma doutrina que nasceu no gnosticismo, no maniqueísmo, no estoicismo, e assim vai indo, né? Essas expressões que há tempo eles repetem. Então, o Francisco Torin fez um trabalho extenso, estou aqui divulgando, e todos os vídeos que eu for comentar sobre esse assunto, estarei aqui destacando, né, a necessidade de você adquirir esse livro. Eu irei usar aqui alguns textos que ele me enviou, e assim que o livro dele chegar, eu vou também usar o livro físico para compartilhar algumas coisas. Neste eu quero já ir numa página aqui do documento que ele mandou. Eu não vou mencionar porque pode ser que no livro tenha alguma diferença, mas eu achei muito interessante quando Tourinho mostra que se o pensamento de Agostinho, por ser semelhante em alguns pontos com o estoicismo, conforme acusa Ken Wilson, o inverso é verdadeiro, né? Ele diz, né, o Francisco Torin, que também seguir a doutrina epicureu, né, é pagão. E o epicureu, né, eu achei até numa citação interessante de Calvino nas Institutas, né, no volume 1 dessa edição antiga aqui, pegando porque a recente minha está com a letra muito pequena e eu não consigo ler aqui. Então vamos lá, né? Olha só que interessante isso aqui que o Tourin colocou. Daqui a pouco eu vou mostrar algo sobre o trabalho do Tourin, sobre escritos, né? Antigos, antes de Agostinho, que já há uma presença da doutrina, tanto da providência divina como do pecado, enfim. Ainda que os pais da igreja, como destacado, eles não eram homogêneos em tudo que eles afirmavam. Mas veja só o que Calvino escreveu sobre os epicureus, que podemos então dizer que é a fonte pagã, usando a mesma moeda, tá? É a fonte pagã do João Flávio Martinez, do Natan Rufino e de toda a sua turma, né, que acha que Deus ele decreta algumas coisas básicas, mas não é exaustivo, né? Então veja só o que Calvino já rebateu desses pagãos aí, né? Abre aspas. Silencio quanto aos epicureus, peste de que o mundo tem sempre estado cheio, que sonham a um Deus ocioso e inoperante. Aí continua ele, ó. E outros em nada mais sãos, ou seja, iguais, né? Que outrora imaginaram que Deus assim governasse acima da região média do ar e que deixasse as partes inferiores à sorte, como que se contra a insânia tão evidente, suficientemente não clamem as próprias criaturas mudas. Veja que ele chega a dizer que mesmo as criaturas mudas rejeitariam isso, né? Mas Calvino está mostrando que toda a sua argumentação sobre a providência, sobre os cuidados de Deus, mais adiante ele vai falar isso, né, dizendo que Deus governa todas as coisas por uma decisão soberana, livre, né, e exaustiva, ainda que o mal não venha dele, nem tenha nascido dele. Ele aqui mostra que os epicureus, de fato, é um pano de fundo daquilo que nós estamos vendo hoje, né, nesse pessoal aí que rejeita a doutrina da providência, do decreto e do domínio de Deus e também da predestinação. Então, o que temos aqui é muito interessante. E olha só o que o Tourinho coloca no seu livro a respeito da Epístola de Diogneto. Né? A Epístola de Diogneto é do ano 120 depois de Cristo, né? Bem antes de Agostinho. E olha só o que ele observa. Eu vou ler aqui uma parte e depois vou também no próprio livro da editora Paulus, que tem uma outra citação que eu achei bem interessante, né? Então veja só o que o Tourinho colocou aqui, ó. Abre aspas
Epístola a Diogneto do ano 120. Foi escrito por algum cristão para esse que estava se tornando cristão. Abre aspas. Seus decretos todas as estrelas firmemente observam. Dele o sol recebeu a duração de seu percurso diário. É a ele que a lua obedece, tendo ordens para brilhar à noite, e as estrelas obedecem a ele, por quem foram dispostas e colocadas em seus limites adequados. A ele todas as coisas se submetem, os céus e os seres que os habitam, a terra e os seres que o habitam, o mar e os seres que o habitam, os seres das alturas e os seres das profundezas, e tudo o que existe no espaço intermediário. Olha que citação calvinista, hein? Que citação, vamos falar assim, que citação agostiniana, né? Mas eu acho que é melhor dizer calvinista, porque assim a gente já começa a demonstrar como esses oponentes do calvinismo, né? Essa dupla aí que eu acabei de mencionar, né? João Flávio Martinez, dono do CACP, e o Natan Rufino, né, que também é bem conhecido pelos estudos que ele faz, principalmente em direção de escatologia, e também ele segue a religião, acho que da teologia positivista, enfim. Mas, enfim, não vem ao caso. Então, agora com a carta a Diogneto, né, diz o seguinte, ó, logo no exórdio, olha só o que o autor diz a Diogneto. Abre aspas. Excelentíssimo Diogneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que muito sábia e cuidadosamente te informaste sobre eles. Qual é esse Deus no qual confiam e como o veneram para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte, não considerem os deuses gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus? Que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? E, finalmente, porque essa nova estirpe ou gênero de vida apareceu agora e não antes, aprovo esse teu desejo e peço a Deus, o qual preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda dizer de tal modo que ao escutar te tornes melhor, e assim ao escutares não se arrependa daquele que falou, fecha aspas, né? Então esta aqui é duas citações, né? Uma que eu pego lá do livro do Francisco Tourinho e outra aqui do próprio livro, né? Carta a Diogneto. Bom, o que ficou claro aqui nessa demonstração do Tourinho sobre este livro, né? Nesta citação, aqui é que o ponto a ser observado, como escreve o Tourinho, é o domínio de Deus amplo na mente do autor aqui, e olha, no ano 120. Então, um dos argumentos de Tourinho aqui não é que os pais da igreja não tenham defendido a liberdade do ser humano. Sim, e até em um tom que nós reformados não faríamos. Mas em contrapartida, o que não é demonstrado é que eles não fizeram também afirmações sobre a providência, o decreto e o domínio de Deus. É isso que o Tourinho demonstra aqui. Então, nessa afirmação, por exemplo, como ele vai mostrar em várias outras, e o próprio Calvino também, fica claro que há um combate contra a sorte, contra o governo da natureza cega, ou qualquer coisa que não seja Deus, o dono, o governador do universo. Então, aqui é a primeira citação, tá, que nós fizemos aqui, do livro do Tourinho e da epístola a Diogneto, né? Trava aqui a língua, né? Diogneto. Então, no ano 120, nós já temos aqui essa evidência. Que Deus te abençoe e te ilumine em Cristo Jesus.